amigos, bom dia, tudo bem? E aí, que tipo de vaso você é? É um vaso de honra ou um vaso que não é de honra? O que faz um vaso ser de honra, não é? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer a partir da meditação, da reflexão que a Florence Kellender, que escreve de Nova York, vem aqui encaminhando para a gente. A Florence, ela foi participar de uma viagem missionária numa região rural. E ela ficou chocada com a predominância de poeira, das condições insalubres que havia ali naquele lugar. Além disso, a eletricidade era racionada, a água também era escassa. Aí, lógico, numa condição assim, nem sempre a gente vai ficar bem cheiroso, não é? E muitas vezes o conceito de higiene para muitos daquela região era alguma coisa desconhecida. Então, enquanto ela caminhava por aquela terra, aquela estrada que era de terra, ela observou as casas que estavam obscurecidas, mas ao mesmo tempo vendo que povo bonito, amigável, educado, acolhedor e querido. Ela ficou maravilhada com a maneira como eles aceitaram, a atitude positiva deles em relação à vida no meio de tantas necessidades. Elas até pareciam às vezes indiferentes às condições que praticamente para ela eram repulsivas. Enquanto ela estava refletindo sobre esses dois pensamentos assim tão distintos, ela se lembrou de um texto do apóstolo Paulo que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 20 e 21, que diz assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Bom, fico pensando assim, por que ela escolheu esse texto, né? Na verdade, o apóstolo está querendo dizer assim que somente dois tipos de pessoas, né? Aquelas que, digamos, são boas, aquelas que não são boas, aquelas que têm valor, princípios e de repente aquelas que não têm, já perderam, né? Aquelas que têm uma tendência para a impiedade, aquelas que têm fé, amor e paz. Enfim, para a gente se tornar um vaso de honra, a gente precisa ser purificado de tudo aquilo que nos desonra. Enfim, ali estava numa cultura muito diferente. Se eles fizessem algumas mudanças, eles teriam condições melhores. A gente pode tirar duas lições aqui. Pode se tornar melhor se fizer algumas mudanças. No entanto, alguma outra lição que a gente pode tirar em relação a essa experiência missionária que ela teve, porque embora as condições ao redor não fossem boas, né? O povo era um povo amável, era um povo que estava ali recebendo bem, acolhedor, com alegria, que via a vida com otimismo, né? Sabe que a gente às vezes fica fazendo uma relação de que se você tem muito, então você é honrado, se você tem pouco, você não é honrado. Não é por aí, certo? A gente tem que pedir discernimento para Deus, para a gente verificar aquilo que está dentro de nós e que não é bom, porque a honra que vem, que a gente tem, é aquilo que nós trazemos dentro, não tanto aquilo que está aparecendo por fora, não. Porque o vaso pode ser de honra, de ouro ou de prata, de madeira ou de barro, mas depende do que você tem dentro, né? A gente tem que buscar justiça, fé, amor. Isso somente o Espírito Santo pode nos dar discernimento para a gente conseguir enxergar qual a condição do nosso coração, o que tem de impureza aqui dentro, certo? Porque daí é Ele que vai poder mudar a gente de vasos sem valor para vasos dignos da habitação dEle. Então que a nossa oração seja: Deus, vem me purificar de dentro para fora, para que eu possa ser um vaso de honra aonde for, aonde eu estiver. Um dia abençoado para você e até amanhã. Tchau!